seja bem-vindo ao canal Simplesmente Gestão e hoje eu vou dar continuidade ao tema reestruturação. Hoje falarei da reestruturação com foco em processos. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificações, compartilhe, curta e aproveite esse vídeo. Fala de reestruturação, existem dois pontos de vista. O primeiro é o do empresário, que já pensa, opa, vou cortar despesas, reduzir meu custo e com isso ter mais lucro no final da minha operação. E o outro ponto de vista é do funcionário, que já pensa logo, vou perder meu emprego com essa mudança. Então, o que eu quero dizer para você logo no início é, você como empresário defina claramente o que você espera ao final dessa reestruturação e a partir daí defina também um bom plano de ação. E sempre que possível envolva os seus funcionários, com certeza eles serão grandes aliados na tomada de decisão do que efetivamente alterar nos processos de trabalho. Sair cortando despesas, eliminando atividades, fazendo qualquer tipo de mudança sem uma análise prévia pode ser um grande tiro no pé e você provavelmente vai encontrar problemas lá na frente. O ideal é que você faça uma reestruturação com base na melhoria dos seus processos internos. Isso vai trazer mais eficiência e eficácia para os seus resultados. E considere sempre as pessoas que estão envolvidas nesses processos. Lá na frente, a gente vai ver que a alocação certa das pessoas também vai trazer grandes resultados para o seu dia a dia. Eu quero trazer para você a definição de processo. Eu não estou falando aqui de processo jurídico, eu estou falando de um processo de negócio, que é um conjunto de atividades encadeadas que transformam entradas em saídas com valor agregado. Esta é a definição básica de processo de negócio. Exemplo, processo de compra de materiais, um processo de logística, um processo de contratação de pessoas, enfim, existem inúmeros processos que acontecem dentro das organizações. Cada organização, cada empresa vai ter um conjunto de processos que lhes são próprios de acordo com a sua natureza, de acordo com aquele tipo de negócio que a empresa realiza. Quando a gente pensa numa empresa, muitas vezes a gente imagina um organograma como esse aqui. Um organograma onde cada um tem as suas funções detalhadas, as suas funções bem definidas e estruturadas e tudo acontece dentro de uma caixinha passando para outra dentro de uma normalidade. Mas na verdade não funciona assim. O que a gente tem muitas vezes é essa figura aqui. É claro que os processos eles são dinâmicos, eles são vivos, eles são feitos pelas pessoas. E há um compartilhamento independente da área em que cada um atua, do setor da empresa onde cada um trabalha, eles acontecem de forma fluida. No entanto, é importante que eles tenham uma estrutura, para que você não tenha perda no momento em que eles são realizados. Perdas como, por exemplo, duplicidade, duas pessoas executando a mesma tarefa, gargalos, algum momento em que fica presa uma atividade que demora mais tempo do que demoraria para que ela seguisse o seu fluxo normal. Enfim, numa reestruturação de processos, a gente vai ter oportunidade de olhar para a forma como as coisas acontecem dentro da sua empresa e redefini-las da melhor forma. Esses exemplos que eu trouxe aqui, tanto de duplicidade quanto gargalo, representam custos na sua operação, que devem ser eliminados ou minimizados. Eu vou trazer aqui duas situações. Uma situação foi numa empresa onde tinha uma área que era responsável por fazer as compras de materiais e serviços para garantir o funcionamento dessa empresa, uma empresa de tamanho médio. Então, as outras áreas da empresa preenchiam formulários solicitando itens a serem comprados. Essa área de compras recebia todos esses pedidos, juntava esses pedidos, digitava isso num outro formulário, imprimia esse formulário e entregava para as pessoas que iriam fazer as compras. As pessoas faziam as compras, o contato com o fornecedor, pesquisa de preço, enfim.
Quando retornava, esses pedidos que vinham num conjunto eram novamente desmembrados em pequenos conjuntos de pedidos, um para cada área, de acordo com o que as áreas haviam solicitado lá no início. E aí existia uma pessoa que redigitava todos esses pedidos por área, para que quando fossem entregues os materiais, a pessoa da área que solicitou pudesse fazer a conferência. Agora você imagina o trabalho que isso dava, o tempo que isso levava. Então, o que se observava era que havia uma duplicidade de tarefas, uma repetição de tarefas que provavelmente não precisaria acontecer. Com a revisão de processos, a gente conseguiu eliminar custos de impressão de papel, eliminação de algumas atividades, retrabalho, de ficar digitando mais de uma vez a mesma coisa. E o mais importante, a gente conseguiu eliminar possíveis erros, porque cada vez que a gente faz novamente uma atividade, digita novamente alguma coisa, por exemplo, é possível que a gente cometa erros. Então a gente também conseguiu eliminar esses erros no momento da compra de um determinado material. Uma outra situação aconteceu numa fábrica que produzia caixas plásticas com tampas. Após o processo de produção, essas caixas eram tampadas e encaminhadas para áreas de logística, para que elas pudessem ser organizadas dentro dos caminhões que iriam fazer as entregas. O que se observou é que não havia necessidade de carregar as caixas tampadas. Na verdade, nesse caso, o que estava sendo levado era mais ar do que propriamente a mercadoria que iria ser vendida. Então houve uma mudança. As caixas passaram a ser entregues de forma empilhada, com as tampas também agrupadas. E dessa forma, a organização dentro do caminhão possibilitou que mais caixas pudessem ser transportadas por caminhão, reduzindo o custo dessa operação. Como eu já falei lá no primeiro vídeo dessa série de 3, existem os processos finalísticos e os processos de suporte. Os processos finalísticos são aqueles que têm relação direta com as entregas que você faz para os seus clientes. Já os processos de suporte são aqueles que dão apoio à sua operação, mas não estão ligados diretamente à entrega que você faz lá no final. Um processo de compra de material de limpeza, por exemplo, ele pode ser finalístico se a empresa vende produtos de limpeza. Então, ela compra da fábrica e revende esses produtos de limpeza para o cliente final. Então, nesse caso, esse processo ele pode ser considerado finalístico. Já o mesmo processo de compra de material de limpeza, ele pode ser suporte se a gente estiver tratando, por exemplo, de uma empresa desenvolvedora de software. O produto final é uma solução de tecnologia da informação que vai ser entregue ao cliente. Mas para que isso aconteça, é necessário que o ambiente onde as pessoas estão trabalhando esteja limpo, tenha as condições mínimas necessárias de limpeza e de higiene, e por isso é feita a compra de material de limpeza. Então veja que às vezes o mesmo processo, dependendo da situação, ele pode ser finalístico ou pode ser de suporte. A minha sugestão é que você comece a sua reestruturação com foco nos seus processos finalísticos. Identifique os fatores críticos de sucesso e, a partir daí, faça a análise dos seus processos. A primeira etapa é a identificação dos processos como eles acontecem hoje. Como esses processos são realizados? Quem são as pessoas envolvidas? Que recursos são empregados para que eles aconteçam? Então, dedique um tempo neste levantamento. E aí, eu vou trazer algumas dicas de ferramentas, de métodos que podem ser utilizados. O primeiro deles é o 5W2H, que a gente já teve a oportunidade de ver em outro vídeo. O 5W2H é um método muito simples. Ele consiste na resposta a 7 perguntas, que começam com a letra W ou com a letra H em inglês. Então, nós iremos olhar para o processo e responder o que é feito, quem faz, onde faz, quando é feito e por que é feito. E, em seguida, como é realizado e quanto custa esse processo. Então, é uma ferramenta muito simples que pode te ajudar bastante nessa identificação dos processos como eles acontecem hoje dentro da sua empresa. Uma outra forma é realizar esse levantamento utilizando um fluxograma.
O fluxograma é um desenho das atividades representando a forma como elas acontecem dentro do processo. Existem símbolos específicos para representar cada etapa desse processo, como eu mostro aqui do lado. E por fim, um excelente método que requer mais especialização por ser mais robusto é utilizar o BPMN. O BPMN é uma notação um pouco mais complexa, mas assim como o fluxograma, também é um grande desenho de como as atividades acontecem dentro do processo. Existem também símbolos específicos para representar cada atividade, a forma como elas acontecem e a relação, inclusive, com outros processos que são realizados. Pontos importantes: envolva as pessoas que executam as atividades nesse levantamento que você está fazendo de como o processo é realizado hoje dentro da sua empresa. Com certeza, elas serão fundamentais na identificação de possíveis falhas lá na frente. E também poderão trazer excelentes sugestões de melhoria. Um outro ponto é, finalizada esta primeira etapa de identificação dos processos como eles acontecem hoje, olhe para ele uma ou duas vezes, faça essa revisita antes de partir para a segunda etapa. Com certeza você vai lembrar de alguma coisa, as pessoas envolvidas vão acrescentar pontos que serão importantes para que a gente tenha uma visão correta de como as coisas acontecem. A segunda etapa consiste na identificação de falhas no seu processo. Então, olhe para esse desenho que você fez ou para esse mapeamento que você fez utilizando o 5W2H, por exemplo, e identifique quais são as falhas que vocês encontram ali. Pode ser duplicidade de tarefas, gargalo, retrabalho, pontos cegos, ou seja, algo que não é feito, que deveria ser feito. Envolva, marque com uma caneta colorida, identifique quais são essas falhas. Não é o momento de fazer caça às bruxas. É óbvio, nós somos seres humanos, erros acontecem e às vezes quem está ali envolvido na atividade nem percebe que existem esses erros. Então vamos olhar de coração aberto, sem censura, para que a gente faça uma identificação clara e assertiva dessas falhas. A terceira etapa é a etapa de melhoria dos processos. Ao identificar essas falhas, possivelmente algumas ações podem ser implementadas já, imediatamente. Então não perca tempo, faça as correções e já dê continuidade ao seu processo de uma outra forma. Agora, provavelmente existirão pontos em que você não vai poder implementar uma melhoria neste momento. Talvez seja necessário criar um projeto ou até mesmo fazer um pequeno plano de ação, conversar antes com outras pessoas até que essas melhorias sejam implementadas. Então, trate elas também, mas não deixe de fazer as pequenas mudanças que já podem trazer um resultado prático para você nesse momento. A quarta etapa é fundamental. Ela trata do monitoramento dos resultados do processo. Crie indicadores, métricas que possibilitem a avaliação dos resultados que você está encontrando com a melhoria dos processos. Se você já tiver esses indicadores prontos, se você já tiver esse histórico, ótimo, porque você vai poder comparar os seus resultados anteriores com os resultados atuais, para observar realmente os ganhos que você obteve no seu dia a dia. E à medida em que os novos processos forem acontecendo, você vai medir esses resultados e vai poder fazer pequenas melhorias, até que esses processos entrem no momento de estabilização. E quando isso acontecer, você ainda assim vai continuar monitorando os seus resultados para que você tenha um ciclo constante de melhorias de processos dentro da sua empresa. E aí, sempre que for identificado um resultado diferente do esperado, é a hora de novamente olhar para os processos e reestruturá-los, seguindo esse passo a passo que eu apresentei aqui para você. Na sequência da revisão dos seus processos finalísticos, vá para os processos de suporte e faça a mesma coisa. Com certeza você vai identificar vários pontos de melhoria dentro da sua operação. É muito importante contar com o apoio
de uma consultoria, de uma mentoria para te ajudar em todo esse processo de reestruturação interna. Com certeza, esses profissionais têm experiência prévia e podem trazer exemplos e sugestões de boas práticas de gestão para serem implementadas dentro da sua operação. Fazendo uma reestruturação com base em processos, você terá mudanças consistentes e sólidas dentro da sua empresa. E com certeza os resultados poderão ser medidos em termos financeiros. Ao final de todo esse trabalho, você terá processos mais enxutos, mais ágeis, com os recursos adequados empregados nestes processos e também terá a redução de possíveis erros que eventualmente aconteçam na sua operação. Então, seguindo esse passo a passo aqui, eu tenho certeza de que você vai ter bons resultados dentro do seu negócio. E se você gostou desse vídeo de hoje, não deixe de acompanhar o próximo vídeo, onde eu vou falar sobre pessoas dentro desse contexto de reestruturação. E se ainda não está inscrito, inscreva-se, ative o sininho de notificações, curta e compartilhe. Muito obrigada por ficar comigo até agora.